Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa quarta-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Hoje nós vamos meditar com a leitura de Jeremias, capítulo 39, logo depois que nós lemos no capítulo 37 que Jeremias foi lançado na prisão. No capítulo 38 eles o colocaram em uma cova de lama onde seus pés afundaram e Jeremias foi salvo a pedido de um homem chamado Eleque-Meleque, que foi ao rei Zedequias e implorou ao rei que ele tirasse Jeremias daquela cova para que ele não morresse. Nós vamos ver quando chega o momento em que Nabucodonosor e o exército da Babilônia, após cercar a cidade de Jerusalém por 1 ano e meio, imagina 1 ano e meio o exército cercado, acampado ao redor das muralhas de Jerusalém, quanto eles aprenderam sobre os hábitos da população de Jerusalém, quanto eles observaram aquele povo durante 1 ano e meio, o quanto também o povo de Jerusalém foi intimidado e temeu pela aquele grande exército que estava conquistando todos os povos ao redor, acampados ao redor da sua cidade. Mas Jeremias declara uma palavra do Senhor a Eleque-Meleque, aquele jovem, aquele homem que o ajudou a ter a sua vida poupada, porque ele confiou em Deus. Onde quer que ele fosse, Eleque-Meleque seria abençoado, enquanto o que Jeremias havia profetizado sobre Jerusalém seria a destruição, aquela cidade seria queimada, seus muros seriam derrubados, se cumpriu porque o povo de Deus não se arrependeu da sua maldade, mas insistiu no seu orgulho, na sua arrogância e em confiar na sua própria capacidade, nos seus relacionamentos. Então esse texto é um chamado para nós colocarmos a nossa confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias não são claras, quando não entendemos, assim como Jeremias estava obedecendo a palavra de Deus, assim como Eleque-Meleque confiou no Senhor e poupou a vida do profeta, que nós possamos também nos voltar para o Senhor com um coração sincero, Amém. com um coração humilde, para obedecer e desfrutar das suas bênçãos. Vamos ler hoje então Jeremias 39 e ao final dessa leitura eu e a Rafa queremos orar pela sua vida e pela sua família. Sim, vamos pedir então ao Senhor abrir o nosso entendimento e falar Amém, conosco nessa Jesus. manhã. Pai, obrigado que nós podemos nos unir aqui com tantas pessoas para adorar o Teu nome e declarar que só o Senhor é Deus nas nossas vidas. E nós pedimos, Pai, fala conosco através dessa leitura, traga sobre os nossos corações, a nossa mente, aquilo que o Senhor tem, a mensagem, o princípio, o valor que o Senhor tem para nós, para revelar a nós no dia de hoje. Nós abrimos o nosso coração e dizemos, seja bem-vindo, Espírito Santo, para falar conosco e de ministrar. Nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Acompanhe conosco então essa leitura de Jeremias, capítulo 39, sobre a queda de Jerusalém. Foi assim que Jerusalém foi tomada. Nós estamos falando num contexto aqui em que Jeremias viveu na região de Judá, no sul de Israel, depois do profeta Isaías, que já havia profetizado, e vários dos profetas que estão no Antigo Testamento alertaram o povo de Deus, os descendentes de Israel, e principalmente das tribos de Judá e Benjamim, que se voltassem para o Senhor, que obedecessem os mandamentos da lei do Senhor, que vivessem uma vida de justiça, de integridade, de sinceridade, mas aquele povo, os compatriotas de Jeremias, rejeitaram o chamado ao arrependimento. Então, depois do governo de Faraó e da grande influência do Egito naquela região, a Babilônia começa a crescer. Deus deu influência a Nabucodonosor, alguns reis antes dele, e prometeu que não apenas Nabucodonosor, mas também o seu filho e o seu neto, até a terceira geração, teriam influência, a autoridade do Senhor para executar juízo sobre aquela região. Então, como estudamos nos livros de história, a Babilônia começa a invadir várias nações, conquistando territórios ao redor, e chega o dia de Jerusalém. Foi assim que Jerusalém foi tomada. No 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. E no 9º dia do 4º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido. Então todos os oficiais do rei e da Babilônia vieram e se assentaram junto à porta do meio. Nergal-Sarezer de Sangar, Nebu-Sarsequim, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer,
um alto oficial e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os soldados os viram, fugiram e saíram da cidade, à noite, na direção do jardim real, pela porta entre os dois muros, e foram para Arabá. Mas o exército babilônio os perseguiu e alcançou Zedequias na planície de Jericó. Eles o capturaram e o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Ribla, na terra de Amate, que o sentenciou. Nós lemos algumas vezes profecias em que Jeremias declarou ao rei Zedequias, e repetidas vezes o rei Zedequias, não querendo ouvir a palavra do Senhor, perguntava novamente a Jeremias: você tem alguma palavra do Senhor? O que Deus tem a me dizer? Mas quando Jeremias lhe dizia, ele rejeitava se arrepender, ele não queria aceitar as palavras do Senhor. Mas Jeremias disse o que ninguém queria ver a face de Nabucodonosor naquela época. Jeremias disse e repetiu para Zedequias: você verá Nabucodonosor face a face, você e ninguém da sua família escapará do exílio da Babilônia. Diz que em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos do rei Zedequias diante dos seus olhos, e também mandou matar todos os nobres de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deportou para a Babilônia o povo que restou na cidade, junto com aqueles que tinham se rendido a ele e o restante dos artesãos. Somente alguns dos mais pobres do povo, que nada tinham, Nebuzaradã deixou para trás em Judá. E naquela ocasião ele lhes deu vinhas e campos. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordens a respeito de Jeremias a Nebuzaradã. Olha que interessante, verso 11, quando diz, versos 11 e 12, o próprio Nabucodonosor, rei da Babilônia, fala acerca do profeta Jeremias: vá buscá-lo e cuide bem dele. Não o maltrate, mas faça o que ele pedir. Então Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, Nebuzasban, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei, mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, para que o levasse à residência do governador. Assim Jeremias permaneceu no meio do seu povo. Enquanto Jeremias esteve preso no pátio da guarda, o Senhor lhe dirigiu a palavra: vá dizer a Ebed-Meleque, o etíope: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: estou prestes a cumprir as minhas advertências contra esta cidade, com desgraça e não com prosperidade. Naquele dia, elas se cumprirão diante dos seus olhos. Mas eu o resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos a quem teme. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. Interessante que Ebed-Meleque nunca fez uma confissão pública ou com a sua voz, como nós vemos nas Escrituras, da sua fé em Deus, mas as suas atitudes provaram que ele confiava no Senhor. Ao invés de se unir ao propósito de Zedequias e aos habitantes de Judá, de Jerusalém, para insistir em permanecer naquela cidade, perseguir e tentar matar o profeta Jeremias, Ebed-Meleque usou da sua influência para conversar com o rei Zedequias e clamar pela salvação da vida de Jeremias. Então ele se importou mais consigo mesmo, pelo que nós vemos nas Escrituras, ele se importou com o seu próximo, mais do que consigo mesmo. Certamente, assim como Ebed-Meleque salvou Jeremias e o ajudou, Ebed-Meleque tinha um coração alinhado ao coração de Deus, de servir ao próximo, de abençoar,
de se comprometer com a verdade, com a justiça, com aquilo que é nobre aos olhos do Senhor. E por isso, no dia, esse é um dos capítulos mais tristes de todas as Escrituras, Jeremias 39, quando mostra Jerusalém sendo destruída. Aquele palácio suntuoso construído por Salomão com as ofertas do povo foi completamente queimado. As muralhas de Jerusalém, uma cidade sagrada, onde Davi estabeleceu o seu reinado, depois de há muitos anos como guerreiro, e ali os seus descendentes reinaram, as muralhas de Jerusalém sendo destruídas. Mas nesse capítulo de tamanha tristeza, em que nós podemos lamentar pelo sofrimento do povo de Deus, nós vemos Ebed-Meleque sendo salvo. Sim. Por causa da sua confiança em Deus. Ele não era considerado do povo de Deus, Israel. Ebed-Meleque era um gentio. Algumas traduções o chamam de etíope, outras o chamam de cuxita. Então ele era um gentio, alguém que estava fora daqueles que eram considerados povo de Deus. Mas por causa da sua atitude de crença, de confiar no Senhor, ele foi salvo no dia da destruição de Jerusalém. Assim como Jeremias, apesar de um chamado difícil, de um ministério tão dolorido, tão angustiante que foi para Jeremias, no dia daquela grande destruição para Jerusalém, em que o rei Zedequias teve os seus olhos furados, depois de ver os filhos dele serem mortos na frente dele, tamanha tragédia naquela cidade, Jeremias é salvo. Por que que Nabucodonosor teria interesse em salvar Jeremias? Na verdade, foi o próprio Deus poupando a vida dos seus servos. Sim. Deus é fiel, Ele está sempre conosco, Ele cuida das nossas vidas, por isso a Bíblia nos chama a trabalhar, não para o homem ver, mas como quem está trabalhando para o Senhor. Que a nossa atitude seja honrosa, não apenas diante dos olhos das pessoas, mas diante do nosso Deus, sabendo que o nosso Deus existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Ele é fiel e Ele cumprirá para conosco o seu bom propósito. Sim. E Deus, Ele está conosco em todo o tempo, Ele vê todas as coisas. Então Ele conhece, sonda os nossos corações e sabe das nossas intenções. Assim como esse etíope, esse cuxita, Deus fala, Deus afirma, porque você confia em mim. Então Deus sabe quando nosso coração está nele, quando nós confiamos nele, e que nós possamos ter esse coração. Nós temos falado aqui repetidas vezes a respeito de um coração humilde, um coração que se arrepende, um coração que coloca a sua esperança em Deus, e é isso que Deus quer de nós. Mais do que qualquer tipo de sacrifício, Ele quer realmente um coração quebrantado, um coração que Ele não rejeita. Na palavra diz que um coração contrito e quebrantado Deus jamais rejeitará, e é isso que Deus espera de nós. Então que nós possamos ter esse coração que se arrepende, que abre ao Senhor, que deixa todo o nosso orgulho, a nossa vaidade, aquilo que nós achamos que é correto aos nossos olhos, para olhar para Deus e perguntar o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor diz a respeito dessa situação, o que vem de Ti, é o que nós queremos, né, meu amor? Vamos orar juntos, o que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Pai, nós te damos graças pela sua bondade, pelo seu amor leal, e como esse texto nos relembra, Pai, da nossa realidade de hoje, que no meio de grande caos, de tragédias sem precedentes, o Senhor é aquele que traz salvação. Amém, palavras Senhor. de encorajamento, como o profeta Jeremias falou a Eleque-Meleque. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos encoraja, que nos dá da tua paz, mesmo independente das circunstâncias ao nosso redor. É o Senhor que enche os nossos corações de alegria e de satisfação. Amém, Obrigado, Senhor. Pai, pelas suas boas promessas para as nossas famílias. Obrigado porque nós podemos orar ao Senhor, sabendo que o Senhor nos ouve, que o Senhor está conosco, que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Eu e a Rafa Pai. apresentamos ao Senhor esta pessoa que está orando conosco agora, Recebe cada uma homem, dessas cada mulher, pessoas, meu que pela fé apresenta ao Senhor, Pai, seus corações, seus motivos de oração, seus familiares. Nós oramos em concordância, Pai, pedindo que o Senhor paralise tudo aquilo que se opõe ao bom propósito do Senhor, e o Sim, Senhor Senhor. mesmo realize os milagres necessários de livramento, de salvação, de cura e libertação. Amém, Pai, Cumpra que para assim conosco, seja, em Pai, o nome seu de bom Jesus. propósito, de modo que através da nossa história o nome do Senhor seja glorificado, o Senhor Amém, seja Pai. conhecido como um Deus que salva, um Deus que é fiel, um Deus que é justo e que zela pelo bem-estar dos seus servos e das suas servas. Em nome Obrigado, de Pai, Jesus. pela sua preciosa palavra, que o teu Espírito aguarde nos nossos corações e nas nossas mentes, para que nós possamos nos lembrar das palavras do Senhor e as praticar e compartilhá-las com muitos ao nosso redor também.
de modo que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida e da nossa família. Obrigado pela tua paz, pelas tuas bênçãos, Sim, meu tua Pai. proteção e teus livramentos. Eu e a Rafa oramos com todos que estão orando conosco agora em concordância. Amém, No nome Senhor. do Senhor Recebe Jesus, cada vida, nós cada oramos, família, Pai, meu e te Pai. damos graças. Amém. Então Graças tenha um a dia Deus. muito abençoado, que Assim você seja. receba da paz do Senhor, da presença dele, e que esse dia seja muito, muito bom para Assim todos nós. seja, assim. Baseado nessa leitura, especialmente na maneira como Meleque salva Jeremias, e o próprio Jeremias é salvo nesse momento de destruição para o povo de Deus, eu gostaria de sugerir, se você deseja aprofundar um pouco mais estudando sobre o que nós lemos hoje, que você leia o capítulo 2 da carta de Tiago, ou a carta de Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento. Tiago trata sobre como a fé e as obras se relacionam. Quando nós somos salvos não pelo aquilo que nós fazemos, pelo que nós podemos, mas pela graça de Deus através da fé. Mas uma vez que nós cremos em Deus, a nossa fé se manifesta através de obras, se importando com o próximo, cuidando dos nossos familiares, da nossa comunidade, daqueles a quem o Senhor nos permite usarmos a nossa influência para trazer graça, ajuda de alguma maneira. Então, se você deseja se aprofundar no que meditamos hoje, com a leitura de Jeremias 39, sugiro que você leia a carta de Tiago, ou especialmente o capítulo 2 de Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento. Deus abençoe a sua família, nós amamos muito vocês. Abração. E um abraço aí para Cris. Um beijo, Deus abençoe cada um de vocês que está Amém. online conosco e estará ao longo desse dia também. Nós amamos vocês.